Olá, meus amigos da TVNM, estamos aqui começando o nosso Tribuna do Esporte. Alegria total, hoje um dia tranquilo aqui na fazenda do Zezinho de novo, que mandou nós de volta para a churrasqueira, mas nós não estamos nem aí. O interesse nosso aqui é falar de futebol. É isso que a gente sabe fazer e é isso que nós vamos fazer aqui nesse momento. Então, começando o nosso programa, apresentando aqui, né? Apresentando não, já é cadeira cativa, já estamos juntos há muitos anos, mas eu vou apresentar porque eles têm muita coisa boa para falar. Vou começar com a ponta direita hoje. Pode ser, doutor? Acompanhe o relator. O Bosquinho, professor João Bosco, o professor comentarista. O comentarista, professor. O comentarista, professor. E hoje eu estou mais animado, né? Porque já está caindo na tarde aqui, quase 6 horas da tarde. Sol aqui em Brasília, claro. Né? Ali já tem no DF, depois do churrasquinho que a gente passou aqui, foi muito bom. Mas foi até bom que eu lembrei do Garrincha. Você sabia que o Garrincha foi o único jogador em Copa do Mundo que foi eleito o melhor jogador, foi artilheiro, rei das assistências e o melhor jogador da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 62, o Brasil deve ao Garrincha. Porque o Pelé machucou. Ele machucou mesmo na 66. A de 62, ele machucou no primeiro jogo. Entrou o Amarildo no lugar dele, né? Aí o Garrincha, eu estou aqui na ponta direita lembrando do grande Garrincha, alegria do povo. E mais um detalhe do Garrincha. Isso eu falo para quem gosta de futebol e é saudosista do futebol, que nem eu. Esse que nem é bom, né? Que nem é bom. É lá de Minas Gerais. Aí eu falo o seguinte: Garrincha fez vários Pelés. Olha com quem ele jogou no Botafogo, olha com quem ele jogou na seleção. Pelé não fez nenhum Garrincha. Então, para mim, o maior jogador de futebol que eu vi foi o Manuel Francisco dos Santos. Então, como eu estou aqui na ponta direita, eu tenho muito orgulho de estar aqui na ponta direita hoje. Nascido em Pau Grande. Meu amigo, doutor Wilmo Alves, o digníssimo, não pode falar mais o meritíssimo, agora é o digníssimo. Tudo bem? Seja bem-vindo de novo. Tudo bem, muito obrigado, presidente, obrigado, professor, por esse privilégio de estar mais uma vez aqui. Uma boa tarde, quase boa noite, nesse sol maravilhoso aí ainda, né? E vamos entrar pela noite adentro. E eu vejo que a pauta aí está carregada. Está carregada. Tá? Está carregada. E tem alguns assuntos. Quando eu vinha para cá, eu ouvi muito comentário, estava ouvindo muito comentário sobre o estádio do Flamengo, sobre compra de terreno, construção, um local que eu conheço muito bem no Rio de Janeiro, onde se pensa em construir o estádio do Flamengo ali. Bem? Que é ali próximo ao gasômetro, próximo à rodoviária. Quem conhece o Rio sabe disso. Existia ali um elevado, chamava elevado perimetral, que depois ele foi demolido e fizeram ali um túnel. E tem uma particularidade depois que demoliram o elevado. O Paulo de Frontais? Não, o Paulo de Frontais lá mais para frente, lá perto do Maracanã. Mas ali, aquelas vigas, desculpe, presidente, mas roubadas. Roubadas. Vocês não se lembram desse fato? 6 toneladas cada viga. 6 toneladas. As vigas roubaram. Ninguém viu e não acharam até hoje aquelas vigas. E as vigas iam daqui até mais do que na Palmeira lá, ó. Cada viga. E ela era mais ou menos disso aqui, ó. A largura da viga de ferro, que sustentava o elevado perimetral. Vocês ouviram? Você
Ouviu falar isso, professor? Eu acompanhei aquela reportagem Então, uns 2 meses, então. mas depois que não acharam as vigas, pararam a reportagem. Parou, acabou, não se falou mais disso. Como é que pode? Eu não sei quantas vigas, eu não me lembro agora, quantas vigas eles roubaram, levaram e não foram encontrados. Mas então, sabe o que é isso, doutor? É que não tinha dono, apareceu o dono e levou. Levou. É. Eu tenho. Peraí, um eu me lembrei de outra particularidade, né? Fizeram uma apreensão. Podemos falar disso, tá bem? Porque é uma coisa bizarra o que eu vou falar aqui. Fizeram uma apreensão outro dia de uma máquina de fabricar cigarro ilegal. Viram isso? Não? Uma máquina, não sei, ela tem não sei quantos 1000 quilos de peso. Aí fizeram a apreensão da máquina, botaram lá no lugar, roubaram a máquina, levaram a máquina e não sabe para onde foi. Ninguém viu, ninguém sabe para onde foi. Uma máquina de fazer cigarro. Não foi no Rio de Janeiro que aconteceu Foi isso? no Rio. Então tem explicação. É isso. Bom, pois é. Dito isto, muito obrigado mais uma vez, obrigado aos internautas da TV NM. NM TV Net. Da TV NM Net. De estarmos aqui para esse Tribuna do Esporte tão gostoso que a gente vai, cheio de brincadeira e vamos conversa, lá. E falando o que é importante. Exatamente. E depois você fala a respeito do João Paulo. O João Paulo está elogiando o nosso programa, né? Mas eu quero aqui começar o nosso programa, já que o professor falou no Garrincha, Pelé, Coutinho, quem mais que eram os famosos, jogariam hoje a mesma bola que eles jogaram? Com o pé nas costas, cara. Porque esses caras aí não acertam um passo de 10 metros, cara. E esses aí, eles todos jogavam com o pé nas costas. Eles tinham uma particularidade, ao meu ver, diferente do que tem hoje, que era, não sei se o professor vai concordar comigo, era o domínio que eles tinham da bola. Era um negócio impressionante. Espaço. Você pega, por exemplo, o que o Clodoaldo fazia, o que o Ademir da Guia fazia, o Dudu do Palmeiras fazia. Rivelino. Paulo César Caju. Eles tinham uma afinidade Pedro Rocha. Com a bola. Edson Cegonha. Era uma Zito, coisa impressionante. Didi. Que a gente agora dificilmente nós vemos. Quem aparece, que eu acho que nós podemos... o Marcelo, que está no Fluminense, que tem hora que é criticado, mas de 10 passos longos que ele dá, ele acerta 9, e eu já fiquei observando isso. Muita categoria. E o outro é o Ganso, o Paulo Henrique Ganso, que tem um domínio de bola impressionante. Lembra demais o Ademir da Guia. Muito, né? Muito. Só que o Ademir, ele jogava mais atrás, né, professor? Era pouco mais atrás. Mas ali da intermediária ele guardava todas. Era. E um outro que deixou a equipe do Fluminense, foi pro Vasco, deixou o Vasco e está no Juventude, que é o Nenê. Que tem um domínio de bola fantástico, parecido com aqueles lá do passado. Isso na minha visão. Então, acho que eles teriam dificuldade para jogar, até porque o número de faltas aos 7, 8, 10 minutos do primeiro tempo é uma coisa absurda. É um negócio absurdo. Com reclamação, não tem uma falta marcada pelo juiz que não vem um pelotão ou 2 pelotões de jogadores em cima do juiz reclamando da falta. Mas, doutor, tem um detalhe aí. Nos tempos de hoje não tem o Moisés, não tem o Renê, Brito, não tem o Miguel, não tem o Pantano, não tem o Moraes. O Britão lá no Não tem o Moraes. É. Sabe por quê? O Moisés falava, zagueiro que se preze não ganha o Belfort Duarte. Belfort Duarte era um troféu, prêmio para o zagueiro que durante 5 anos não era expulso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eles iam ter dificuldades
porque tinha um domínio de bola, um controle de bola fantástico, sabe? Pois é, mas aí a gente fica pensando o seguinte, naquela época que jogou o Pelé, que jogou o Rivelino, essa turma aí, a chuteira era diferente, a bola era diferente. Agora hoje você vê uma chuteira aí do pessoal aí, é aquela, parece que ela é Sapatilha de balé. sapatilha de balé. Aí a bola é muito leve. Talvez tá certo. A bola dificultou mais pro goleiro. Vai adaptar em Você qualquer lugar. vê que o goleiro hoje ele faz assim, ele bota uma mão na bola e com a outra ele bate. É, Para jogar ela para fora, porque para jogá-la para fora. Porque ela varia demais. Então, quando ele faz esse tapa, é para ele não. Se ele for assim, ele pode tomar o gol. Então ele vai com as duas mãos. Não sei se, aí fala assim, o locutor não sabe o que está acontecendo, fala assim, ele dependeu de maneira esquisita. Não, uma mão ele põe para parar a bola e a outra ele joga ou para o lado direito ou para o lado esquerdo para não rebater para o meio da área, né? Porque o mandamento do bom goleiro é não rebater para o meio da área. Então, jogaria não, assim. A bola hoje é mais leve. Eu não sei. Tanto é que se o Porque- senhor der um bicudo numa bola hoje, ela, naquela ela hora. sai. Ela vira uma folha seca. Naquele tempo ela ia reto, né? Agora É um pouco não. mais pesada. E aí eu me lembrei, como eu levei 5 gols, Nunca mais chamaram ele pra jogar no gol. Esse aí não. e eu me lembrei, Ah, doutor, o Wilmo vai ser goleiro. Não. Wilma, isso aí me lembra o campeonato interno lá da Portuguesa. O time era muito bom, né? Aí o cara falou assim, mas o goleiro é fulano de tal. Aí o outro falou assim, e o goleiro estava ali escutando. Fulano de tal é muito ruim. Aí o outro falou assim, fulano de tal é muito ruim, é pleonasmo. Não vou jogar mais, não vou. e eu me lembrei, daquele programa passado, eu não consegui me lembrar o nome dos meus 2 primos que jogavam no time adversário. Aí consegui me lembrar o nome deles, os 2 times. Um era meio de campo e o outro era meio atacante. Me enfiaram 5 gols lá. Um se chamava o Biratã, que era o craque do meio de campo, e o irmão chamava o Birajara, que era o mesmo nome do pai dele. Tudo lá do Lá de- romance indianista do José de Alencar. E lá da cidade de Itaúsul, onde eu nasci. E foi quando nós fomos jogar contra o Itaúsul que eu levei 5 gols. Deixa eu só perguntar um negócio. O senhor continua amigo mesmo? Nunca mais eu vi. Eu vim embora para cá em 64, nunca mais eu ouvi falar no Biratã e o Birajara. Nunca mais. Vou Pois até é. perguntar à minha irmã, que mora em Goiânia, que ela tem muito contato, tá, para saber se eles estão vivos, o que aconteceu com eles. Tá bem? Então é isso. Em off, a gente estava conversando aqui sobre problemas de drogas, entorpecentes, essas coisas. E aí nós vamos entrar num assunto aqui. O Gabigol, ele foi pego no doping, né? É isso? Não foi. E aí ele foi suspenso. A informação, não sei se o professor concorda comigo com o que eu vou passar, a informação que eu vi, posso falar? Pode? A informação que eu vi foi o seguinte, é que ele foi escolhido para o exame antidoping. Isso. E ele deu uma de mané e não deixou passar o horário, o tempo que ele tinha para fazer o exame da urina. Tá bem? E que não usou o frasco adequado indicado pelos fiscais do exame antidoping. Esse é um fato. Segundo, deixou passar o horário, o tempo que ele tinha, parece que ele tinha meia hora para fazer lá o exame, e ele não fez o exame dentro desse período que ele tinha para fazer. Aí gerou uma... Aí, consequentemente, quando ele fez, não usou o recipiente adequado, que ele deveria ter usado, e ao devolver o material coletado, ele teria devolvido fora do horário. Foi o que eu ouvi pela imprensa. Não sei se o professor se lembra
disse é a mesma versão, professor. E aí ele foi dissolvido, recorreu. Eu penso o seguinte, hoje isso vale em qualquer lugar do mundo. Quando você vai julgar uma pessoa, você tem que ver o tamanho da pessoa. O tamanho não é em altura, né? É o que essa pessoa representa no universo do métier que ela está. Então, não sei se a versão que eu li é verdadeira, a versão que o doutor é verdadeira, a versão que o site do Flamengo publicou é verdadeira. Todas são versões, então eu não tenho a análise do fato. Só sei que é uma coisa constrangedora. É aquela história do carvão, você sabe? Ele pode não queimar quando vira brasa, mas ao que ele vira cinza, ele te lambrete. Então, é uma coisa que eu... Tem umas pessoas no esporte que eu admiro muito. Você vê o Usain Bolt. Ele teve aí em evidência uns 10, 12 anos. Isso para um cara de altíssimo nível. A coisa mais difícil é você chegar no topo. E você ficar no topo 12 anos. É bom mesmo, né? É uma coisa de Monte Olimpo, lá dos Zeus e dos deuses do Olimpo. Cristiano Ronaldo. Michael Schumacher, Né? 7 vezes campeão do mundo. Schumacher, você não via falar nada da vida deles. E isso é importante, cara. O Messi, Não vê nada. você já ouviu falar alguma coisa da mulher do Messi, que o Messi trocou de mulher 2 vezes por ano, 3 vezes? Então, o atleta mesmo, ele deve zelar por isso. Não sei se vocês estavam vendo um programa da Champions League que o Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor do mundo e o time dele foi campeão do mundo, e o cara chegou com as garrafas de Coca-Cola e botou na mesa. Ele foi lá, pegou a garrafa de água mineral, tirou a garrafa de Coca-Cola daqui e dali, falou: olha, eu bebo isso aqui. Agora, esse aqui é o patrocínio. Eu bebo isso aqui. Entendeu? Então, tudo na vida depende do tamanho do cara. Se fosse um mané qualquer, ué, Nunca mais ele apareceu. Coca-Cola vai ficar aqui. Não. Nunca mais ele tomava um teste preso que ia bater lá. Ia acontecer igual o doutor Wilmo com 5 gols. Não, aí ia ter que chamar o doutor Wilmo para arrumar um habeas corpus para ele. Então, tudo na vida depende do tamanho e aonde o métier que você está. Eu acho muito controverso esse caso do Gabigol. Não foi o primeiro, e como já tivemos muitos, e não será o último. E em termos de polêmica, como que vocês estão vendo aí essa arbitragem aí que tá uma coisa esquisita, né? Agora no jogo, o Braulio, por exemplo, expulsou jogador que já estava lá de fora. O Renato Gaúcho deu aquele chilique ali, tirou todo mundo do banco. O que está acontecendo aí na visão de vocês dois? Tá virado o futebol, já não está tendo graça mais, ou como é que é? Esse negócio de legislação é com o doutor. Doutor, Olha, a pauta é sua. eu acho o seguinte: para quem viveu o tempo que nós vivemos, estamos vivendo, desde lá de 1948, o ano em que eu nasci, e viu o que nós vimos no futebol, especialmente no Brasil, e em algum momento no mundo, o que está acontecendo no Brasil em termos de arbitragem é uma coisa assustadora. Isso por um lado, a arbitragem que eu estou falando. Os erros de arbitragem, as coisas que são marcadas, e não bastasse isso,
o número de reclamações, porque eu já tinha falado isso aqui no início, o número de reclamações, você vê um jogo lá da Europa e de um modo geral, tanto na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, dificilmente, vou dizer que não tem. Tem, porque eu passei a observar as faltas marcadas pelo juiz e um jogador, dois, às vezes, vem e reclama. Normalmente não. Esporadicamente, um jogador reclama do juiz. E no Brasil, isso virou uma febre. Eu não estou entrando no mérito da questão se o jogador tem ou não razão de reclamar tanto com o juiz. E se o juiz erra tanto que possa justificar aquele apulpo que os jogadores vêm para cima do árbitro reclamando. E começa a dizer que foi a primeira falta, que foi a segunda. Dependendo da falta, pode ser a primeira ou pode não ter sido a primeira, pode ser a única. Dependendo da falta, enseja o cartão amarelo e até mesmo o cartão vermelho, dependendo do que o juiz viu e do que o VAR pediu lá em cima, falou lá em cima. Porque tem uma intervenção do VAR que o juiz pode expulsar o jogador na primeira falta, dependendo. Quando a temeridade, ele não obedece àquilo que as regras do futebol, do esporte de um modo geral, prevêem para ele a disputa. Ainda que se possa admitir que o futebol é um esporte de contato. Mas hoje não está sendo mais não. O cara não, está uma coisa ele absurda. Rola lá no chão. Ele rola e o juiz reclama e ele levanta e fica dizendo que foi a primeira falta que ele fez. Não interessa se foi a primeira ou se não foi, se foi a segunda, a terceira, a quarta falta. Ué. Não existe pecadinho, né, Ué. doutor? Pecado é pecado. Então eu vejo isso. Nilton, acho que a arbitragem precisa ter passar por uma reciclagem profunda. A comissão de arbitragem da CBF, né? comissão de arbitragem da CBF, ela precisa dar um norte no sistema de arbitragem brasileiro. Nós evitamos sempre de falar um nome, mas eu vou citar um nome aqui, que até o final do campeonato passado, na minha visão, ele era um dos melhores árbitros do campeonato. E aí, agora, eu estou vendo que ele tem hora que ele está cometendo algum erro. A câmera esses dias pegou uma imagem dele, o rosto dele, e parecia que ele estava ou nervoso, ou muito ansioso, que é o Milton Sampaio, lá de Goiânia, o irmão do nosso Sávio Sampaio. Eu considerava um dos melhores árbitros brasileiros. E apitou Libertadores e foi para a Copa do Mundo. Ele apitou o jogo da Copa do Mundo no Catar. E eu estou percebendo que parece que ele está, professor, indeciso, parece que desanimou. Vamos lá então. O médico tem CRM, é profissional. O jogador, menos de 3% dos meninos que começam a jogar futebol chegam ao profissionalismo. Estou falando 3%. Então, são super profissionais. Né? Porque para você ser médico, 10% dos meninos que começam a estudar viram médico, engenheiro e tal. Então, para ser jogador de futebol é mais difícil do que ser médico, ser engenheiro, advogado, arquiteto. Eu estou botando as 4 profissões que em todo vestibular são as mais concorridas. Né? Hoje também tem o engenheiro mecatrônico, tem o engenheiro de rede, né, que é o cara da informática, etc. Mas estou falando das 4 mais. O nutricionista é profissional. O gestor de futebol é um gestor administrador profissional. Por que só o árbitro é amador? Isso me lembra quando você entra na polêmica entre o cara contratado
e o cara concursado. Por que que o cara que está em cima prefere o cara contratado para nomear? Pra não tomar a posição dele. E por que que o concursado ele é olhado de lado e a mídia em geral faz uma campanha danada contra o concursado? Porque se o concursado cometer algum deslize, compulsão, estupro, assassinato, faltar ao trabalho, etc., etc., ele tem uma comissão interna, médico, engenheiro, dentista, advogado, todos têm uma comissão interna, e o que acontece com ele? Ele perde o registro dele. E um picareta que você contrata através de indicação, etc., ele só vai perder o emprego dele. Um cara perde toda a história dele. Então é muito mais fácil, maleável e muito mais fácil você pressionar um cara igual um árbitro de futebol. Por quê? Já falei aqui, ó. Ele não tem tempo de treinar, ele tem outra profissão, ele ganha 2% ali da renda, ou 1% da renda, num clássico que dá 2,5 bilhões de renda, ele ganha aí 250, ganha 2.500, 25 mil, 2 bilhões e 500. Tá? Então, é por isso que não se profissionaliza o árbitro de futebol. Na questão do juntar aquele bolo, eu fui treinador de esporte amador 12 anos de futebol de campo e fui treinador 16 anos de futebol de salão. Quando eu falava para o meu time reclamar, o time inteiro, inclusive o banco, levantava todo mundo e todo mundo fazia o mesmo gesto. Sabe para que você faz isso? Isso não é de graça não, viu, doutor? Claro. Porque dá um impacto, o cara fala assim, ih, errei. Então, o que houve com o Sampaio? Ele estava apitando um jogo, se não me engano, era do Palmeiras. O banco levantou, o auxiliar levantou, os jogadores todos reclamaram. E o Abel reclamou também. Essa imagem... Então, o que acontece? Aí você bota o cara em dúvida. Na dúvida. Prevalece o réu. Então, quando o árbitro falou, pô, errei contra o time. Aí na outra que ele tem dúvida, o que ele vai fazer? Ele não vai marcar. Esse é o problema da arbitragem brasileira. Enquanto não se profissionalizar os árbitros, tudo está profissionalizado. Você vai comprar um bilhete, você entra aqui no código de barra, falsifica um bilhete lá. Não tem jeito, tudo está profissionalizado, cara. Só o árbitro que é amador, não pode. Doutor, não pode. O senhor ficou quantos anos no fórum? Até o senhor ir lá defender uma tese, ser chamado um doutor? Primeiro, uns 10 anos. Formação de 5 anos, depois mais 2 anos de defensoria e depois mais 3 engatinhando. 10 anos, meu irmão. Aí você pega um cidadão aí, faz isso aqui para pagar o custo de arbitragem, fala assim, agora eu dependo disso. Aí ele erra contra o São Paulo lá no Morumbi. 1 mês na geladeira, ele vai viver de quê? Que é fácil pôr na geladeira, né? Então é isso que eu vejo. E eu falo uma coisa, eu sempre cito o meu exemplo aqui. Eu estudava na EIT, escola pública, passei no vestibular em escola pública, fui estudar na UNB e fui treinar no time da UNB. Cheguei lá, um cara chegou para mim e falou assim, você tem que tocar a bola, fazer a diagonal, fazer a infiltração, fazer a flutuação, fazer a paralela. Aí eu fiquei olhando para ele assim,
falei, cara, eu nunca tinha tido uma aula de geometria plana, eu não sabia nem o que ele estava falando. Entendeu? Então, cara, você pega um coitado aí, que aos trancos e barrancos fez um curso de arbitragem, ó que ele vê aquela pressão toda em cima dele, ele é humano. Por mais que ele tenha consciência de entendimento da regra, ele vai fracassar por causa da pressão. Então, na minha opinião, enquanto você não profissionalizar e der as mesmas chances para todos que estão ali na arbitragem, sem indicação, né? Outro dia disse que o VAR aí, o cara do VAR que não deu o pênalti lá, foi indicado pelo presidente da CBF sem ter um mínimo de estágio. Aí é o que eu falo. Qual que é melhor? O cara que estudou e passou no concurso, mas ele é acomodado. Não, faz reciclagem, faz avaliação, ele vai melhorar. Ou o cara que é indicado e está lá através de contrato temporário. Não tenho dúvida. O profissional, ele tem que passar pelos conselhos. Eu até acho que os árbitros hoje já entram em campo, tipo assim, já cobrados ali, já pressionados, vamos assim dizer, tanto pela mídia como os próprios clubes, e os jogadores ultimamente eles estão muito espertos, querendo conseguir faltas. Aquela imagem, você vê que não tem. Do Davidson, do Cuiabá, vocês viram a imagem? Pois é. Que ele caiu, ele teve uma falta comum, normal. Aí caiu. Aí alguém do time dele veio, parece que para ajudá-lo a levantar, e ele fez assim. A imagem pegou. Para ganhar tempo. Rindo até. Ele fez assim para mostrar. Aquilo lá, para mim, é tipo o João Kennedy do Jorge. Então, não é só aquilo. Você vê o seguinte. Agora, o goleiro faz uma defesa, fica lá com o ombro esticado lá, eu não aguento aqui. Goleiro com cãibra. Goleiro com cãibra, ué. O goleiro não fica correndo para lugar nenhum para ter cãibra. Agora, está acontecendo uma coisa, professor e o presidente, que nós estamos vendo, que eu estou achando que é uma coisa boa. De 3 partidas para cá, eu vi o árbitro, antes de começar, na minha visão, antes de começar o jogo, na hora que ele vai fazer, que ele fez ali o torce para escolher, ele chama os 2 capitães do time e os técnicos, vocês viram? Os técnicos dos 2 times, e faz ali uma preleçãozinha, uma resenha. Uma reunião do condomínio. Ok? Do Conselho Deliberativo. Quem vai pagar o boleto? Viram isso? Ele está pedindo aos técnicos, aos 2 capitães, que joguem futebol, e não deixe que as reclamações, que aquelas interferências, é claro que no decorrer da partida vão surgir alguns fatos que vão contrariar essa resenha dele ali antes de começar o jogo. Mas de qualquer forma, eu acho que é um bom passo. É um ótimo passo. Eu recebi uma mensagem aqui, e meu cachorro fez umas cirurgias e a minha filha mandou uma notícia aqui que ele está chorando muito e tal, e os pontos abriram, e eu vou ter que sair aqui para levar ele no veterinário. Aí eu peço licença. Encerrando. Não, eu vou correndo porque eu fico morrendo de pena do animal, porque não sabe falar, né? Não é o Joca, né? Não é o Joca. Não, Deus. Eu não deixo isso acontecer. Nossa, o Joca abalou o Brasil e o mundo. É louco. Vai com Deus. Um abraço, professor. Dá notícia. Aqui o programa é desse jeito. Não preocupa não, o programa ao vivo é assim. O professor vai olhar o Joca e a gente fica aqui falando. Fica falando. Falando besteira, falando coisa séria, falando coisa. Mas estamos aqui falando. E aí, aqui no Zezinho. Isso. Doutor, então encerramos aqui a parte do juiz.
Thiago Silva aposentou, a indisciplina lá do John Kennedy lá teve esses problemas lá que muitas vezes vai ser gelada, vai para geladeira, né? Agora às vezes até vendido devido a problemas de indisciplina e aí eu acho que eu quero voltar a um assunto aí que nós passamos por ele e eu quero voltar a esse assunto. É claro que o julgamento foi no âmbito da justiça desportiva. Quando o Gabriel Barbosa foi punido em razão desse deslize dele, se é que é verdade, tá bem? Apontado lá pelos fiscais encarregados de fazer o exame antidoping, o Gabriel foi punido com 2 anos de afastamento do futebol. 2 anos. 2 anos. Sem poder, inclusive, treinar no clube que paga o salário dele, pagava o salário dele. Não morro de amores pelo Gabriel, ele é oriundo do meu Santos, foi vendido para o Flamengo, é um grande jogador, está meio devagar, não está jogando mais aquela bola toda, e eu não sei porquê, não vou entrar aqui no mérito dessa questão, mas a penalidade... Talvez pode ter sido essas pressões que está tendo, né? Mas a punição aplicada ao Gabriel foi demasiadamente exagerada. Eu não estou falando disso aqui agora não, para os internautas. Eu comentei isso e me lembro que eu até fiz com você uma entrada num dos jogos e eu falei a respeito disso, do tamanho da punição que foi aplicada pelo STJD ao Gabriel Barbosa. Pois bem, o Flamengo recorreu e foi para a área jurídica da FIFA internacional, que acabou. Se, quem sabe, a punição tivesse sido 6 meses, 1 ano, ele não estaria aí ainda continuando cumprindo a penalidade dele. Mas ela foi tão excessiva que a FIFA, o Tribunal de Justiça da FIFA, unânime, revogou. Porque é um exagero você punir um jogador com 2 anos, impedindo o jogador, acabou inclusive, de treinar. O senhor acha que houve nessa aí? Não, porque foi um julgamento onde tinha várias pessoas, vários julgadores, né? Vários juízes, não, né? Que talvez não seja para prejudicar o jogador, mas realmente foi exagerado, né? Ainda que se possa admitir que essa condenação aplicada ao Gabriel Barbosa tenha um efeito pedagógico. Ainda que se possa admitir isso, é excessiva essa aplicação dessa penalidade de 2 anos afastado do futebol, sem poder treinar juntamente com os colegas dele, os companheiros dele do Flamengo. Ele continuou treinando em separado. A convivência dele dentro lá do CT do Flamengo era separada, ele não podia ter convivência junto com os companheiros dele. Olha aí do que deu. Veio o Tribunal da FIFA e revogou. Isso fez com que ele voltasse. É claro que ele estava com efeito suspensivo, não é a menor dúvida. Mas no julgamento final você pode ter certeza que ele vai ser absolvido. Tranquilo. E olha, só para encerrar as pautas aqui, o Cruzeiro passou de dono, mudou de dono, né? O Lourenço, né? Agora é o Pedrinho, né? Lourenço lá, que é o comandante lá do Cruzeiro. A torcida, olha, vamos me desculpar, doutor. A torcida não tem jeito. O torcedor, ele fica, não digo magoado, mas ele não dá valor nas coisas. O Ronaldo pegou o time... Um frangalho. Um frangalho. Um frangalho. Tirou o time... tirou da segunda, da Série B. Da Série B. Tirou o time de lá, botou na Série A. Ele é o 7º colocado hoje. 7º colocado. Não foi vice-campeão mineiro? Foi. Vice-campeão mineiro. Ganhou
Copa do Brasil parece que ganhou bastante dinheiro, vamos assim dizer. Quer dizer, colocou o time numa competição internacional, que é a Sul-Americana. Né? E o torcedor, eu vi lá uma faixa no Mineirão que me cortou o coração. Tchau, Ronaldo. Como se tudo que ele fez para o Cruzeiro não tivesse repercussão positiva, não tivesse valido nada. Nada. Que isso, gente? Nada. Mas ele ganhou, ele entrou ali para ganhar, mas quem ganhou? Mas e daí? Isso é outra coisa. É outra coisa. 400 milhões, já deu por 600 milhões. Mas e daí? É negociação. É negócio. É. E ele vendeu por 600 porque ele vendeu por 600 porque o dono da rede de supermercado BH quis pagar 600 milhões. Ué. É o problema dele. Ele deu o preço, o cara comprou e pronto. Então. Agora, eu vou falar um negócio. Tá voltando os mesmos dirigentes, de lá de trás. Lá de trás. Quer dizer, isso o torcedor não tá vendo. Tá voltando os mesma turma lá de trás, que aonde foi campeão foi, mas olha o tamanho da dívida que deixaram. Bom, mas isso aí é problema deles, eles é que vão resolver lá na frente, né, doutor? O que mais que nós temos, professor? Só os abraços agora, um abraço lá pro João Paulo. O que o João Paulo falou, rapaz? João Paulo. Ele disse que não perde um programa nosso mais, olha que legal. O que ele falou? Ele falou assim, continua nesse pique, porque vai dar rock. Isso deve ser jovem, né? Deve ser, né? E mandar um abraço aí também para o Rodrigo, ele é lá de Caxambu. Sabe onde é Caxambu? É Minas, né? Minas Gerais. Não é uma terra, não é uma cidade de águas minerais. Águas minerais. E também para o Luiz Cláudio, lá em Maringá. No Paraná. Que assiste o nosso Conheço programa. Maringá. É boa, cidade boa. Cidade boa. Lá tem um time bom também lá em Maringá. Mandou um abraço para nós e que custa o nosso programa aí. E eu quero mandar um abraço para o João Paulo. João Paulo, obrigado, hein? Obrigado por essa referência que você fez aí. E no dia que você entender que nós estamos falando muita besteira, porque falar besteira a gente fala mesmo. Eu não escondo isso, a gente fala muita besteira, mas nós também falamos muita coisa certa. Correta a respeito do futebol brasileiro. A gente não desce aqui a determinadas minúcias, mas a gente até fala. Porque para evitar processo. Exatamente, mas a gente fala muita coisa boa, é só as pessoas examinarem o que nós falamos aqui. Se tem aí fundos de verdade nas coisas que nós falamos, nos assuntos que nós falamos aqui. Eu citei ainda há pouco o caso Gabriel, citei o caso dos árbitros, e eu não tenho aqui procuração de ninguém para falar bem ou mal de árbitro. E o nome que eu citei do árbitro, do Milton lá de Goiânia, de Goiás, é porque foi uma imagem que me chamou muita atenção e eu reputo como um dos melhores árbitros brasileiros. No ano passado, o campeonato, ele apitou a Libertadores, vários jogos da Libertadores, foi para a Copa do Catar, apitou muito bem, mas eu estou achando o Milton meio parece que tenso. É pressão, né? Muita pressão em cima do Então, João Paulo, um abraço, muito obrigado mais uma vez e continua aí olhando, vendo o nosso programa e a sua manifestação é muito boa. Seja bem-vindo. Seja para cá. Agora eu quero deixar um dia que vem em Brasília, vem aqui, então você aqui na bancada. Aqui no Zezinho, né? Você sabe que a gente grava aqui na chácara do Zezinho, na fazendinha do Zezinho. Tá bem? Tem churrasqueira aqui atrás, olha, que qualquer dia desse nós vamos botar fogo nessa churrasqueira. Agora, presidente, eu quero mandar um abraço lá para, eu não sei, se alguém em Itaúsu, a cidade que eu nasci, que ela fica a 75 quilômetros de Goiânia, em direção à antiga capital Goiás Velho, ela fica depois de Inhumas. Inhumas disputa o campeonato da segunda, terceira divisão, o campeonato goiano. Tem um Inhumas que tem um estádiozinho pequeno que disputa o campeonato goiano. Não é da primeira divisão. Então, na direção de Goiás Velho, antiga capital, a terra de Cora Coralina, que eu tive o privilégio de conversar com ela pessoalmente. Goiás Velho? Lá em Goiás Velho. Então, em Itaúsu. Foi a primeira capital de Goiás, não foi? Foi.
a cidade de Itaúsu, onde eu nasci, cujo time do juvenil me aplicou 5-0, 5 gols, e meus dois primos, um que se chamava Ubiratã e o outro Ubirajara, foi que marcaram os 5 gols. Se eles ainda moram aí em Itaúsu, e se alguém em Itaúsu vê o nosso programa, por favor, nos informe aqui se eles ainda estão vivos, se moram em Itaúsu ou não. E é meu primo, o Wilmon, que provavelmente eu não sei se eles vão se lembrar de mim, mas somos primos e jogamos contra eles algumas vezes e eles me enfiaram 5 gols. Professor? O senhor carrega isso na cabeça até hoje. Não tenho bronca dele não, mas jogavam muito. Jogavam muito. Jogavam muito. Doutor, obrigado. Vamos embora, né? Vamos embora. Muito obrigado. Semana que vem, terça-feira, estamos de volta. Terça eu tô ou meio... terça ou sexta. Tô meio complicado para terça. Mas então, vamos daqui para lá a gente vê. Sexta. Não, daqui para lá a gente vê. O bom do nosso programa é que não tem dia certo. Não, daqui para lá a gente vê. Quem sabe, se não der terça, faremos quarta-feira. Tá bem? Aí. Obrigado, então. Obrigado mais uma vez, presidente. Obrigado aos internautas. E eu peço desculpas pelas bizarrices que às vezes a gente fala aqui. Mas a intenção é acertar. E essa conversa solta, descontraída sobre o futebol brasileiro. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez e uma boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Pois eu agradeço a vocês. Peço desculpa aqui, porque o nosso Garrincha teve que sair, né? Nosso professor comentarista. Teve que cuidar lá do seu animal, que é justo, né? Claro. E a gente volta aí na semana que vem, se Deus assim permitir. Um abraço e até lá.